Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? A pedido da Rose, hoje vamos falar sobre cuidados com a pele na pré-menopausa. Então, se você está sofrendo com essas alterações e sente que a sua pele não responde tão bem aos tratamentos como antes, fica até o final comigo para descobrir como adaptar a sua rotina de skincare. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Antes de entrar no assunto sobre cuidados com a pele, é importante a gente entender o que é a menopausa, a pré-menopausa e o que acontece de alterações na nossa pele. A menopausa ela é diagnosticada quando você tem uma parada permanente do seu fluxo menstrual. Então, a partir do momento que você teve 12 meses consecutivos de ausência de fluxo menstrual após a sua última menstruação, isso significa que você entrou na menopausa. E a menopausa chega entre os 45 e 55 anos, e cerca de 80% das mulheres vão sofrer algum tipo de sintoma relacionado à menopausa. E os sintomas mais relatados pelas mulheres são fogacho, que são aquelas ondas de calor, alterações no sistema urogenital, alteração de humor, gerando ali mais ansiedade, depressão, sensibilidade, irritabilidade, alteração no sono, diminuição ou perda da libido, ganho de peso, edema no corpo, ou seja, você fica mais inchada, dores nas articulações e muitas dores de cabeça, hipertensão e, claro, alterações na pele. Agora, a pré-menopausa, ou também chamado de perimenopausa, é um período de transição que antecede a menopausa. E você pode ter esse início anos antes de você entrar efetivamente na menopausa. E já nesse período de transição, você pode começar a apresentar alguns sintomas que eu acabei de relatar, dependendo do seu nível hormonal, principalmente o nível de estrogênio. E quais são as principais mudanças que vamos notar na nossa pele durante esse período de pré-menopausa e também na menopausa? O principal responsável por causar essas alterações é a redução do estrogênio, que está ligado, por exemplo, à produção de colágeno, ácido hialurônico, hidratação natural da nossa pele, elasticidade, processo de cicatrização e função barreira. Ou seja, quando você tem a queda do estrogênio, a pele ela perde essa capacidade de manter a hidratação, a firmeza e a proteção dela. E a consequência disso é que ela vai começar a apresentar afinamento de espessura, então ela vai ficando mais fina, diminuição das fibras de elastina e colágeno, apresentando uma pele com mais rugas e flacidez. Uma deficiência de lipídios epidérmicos, ou seja, você começa a perder o cimento celular, aquele lipídio que é responsável por unir uma célula na outra, que vai fortificar a sua barreira cutânea. Ou seja, como você perde esses lipídios, você começa a ter uma deficiência de barreira e uma maior perda de água transepidermal. Então, a sua pele desidrata com mais facilidade. Além disso, você também vai ter degradação de ácido hialurônico, aumentando ainda mais esse ressecamento. A renovação celular ela fica mais lenta, ou seja, a cicatrização também vai ficar mais lenta por conta disso. Você vai ter queda e afinamento dos cabelos e as unhas também podem ficar mais fracas. Além disso, essa mudança no perfil hormonal também pode causar ou piorar quadros de acne, dermatoses como rosácea e dermatite, causar xerose e pruridos, que são ressecamento e coceira da pele, hiperpigmentação, então você vai ter mais propensão a melasma e hiperpigmentação pós-inflamatória, que são as manchinhas de acne, e também aumento de sensibilidade na nossa pele. E todas essas mudanças que ocorrem no nosso corpo e também na nossa pele torna esse período mais um grande desafio na vida de todas as mulheres. Então, nada mais justo que você ter um acompanhamento profissional para lidar com essas mudanças de forma mais leve possível. Então, se você está entrando nesse período de pré-menopausa e já começou a sentir alguns sintomas na sua pele, aponte sua câmera para o QR Code na tela e agende sua consulta para que eu consiga te ajudar de forma personalizada a lidar com essas mudanças da melhor forma possível. Agora sim, vamos falar sobre os cuidados com a pele. E eu quero começar aqui falando sobre hábitos de vida, mudanças no hábito que você precisa fazer para fazer a diferença na sua pele, na qualidade da sua pele. Porque o skincare sozinho, ele não resolve nenhum problema de pele, independente da faixa etária. E nesse período de pré-menopausa e menopausa, ainda mais, porque você tem uma mudança drástica no seu perfil hormonal. Então, por exemplo, ter um sono de qualidade ajuda a regular os hormônios, a reparação celular. Praticar atividade física vai te ajudar a melhorar ali a circulação sanguínea, a circulação linfática, sensibilidade à insulina, reduzir a inflamação do seu organismo. Ter uma alimentação equilibrada com proteínas, vegetais, frutas, gorduras boas faz com que o seu organismo tenha nutrientes essenciais para ter um bom funcionamento.
E também é importante que você controle o estresse, porque o cortisol elevado acaba acelerando o processo de envelhecimento cutâneo. E agora que você já entendeu que mudar de hábitos, melhorar os seus hábitos é tão importante quanto adaptar a sua rotina de skincare, vamos falar sobre skincare. O objetivo de cuidados com a pele nesse período ali de pré-menopausa e menopausa não está simplesmente em tratar a ruga, a flacidez, a perda de contorno de pele, mas também em melhorar a hidratação, melhorar a função da barreira, tornar essa pele íntegra e saudável como um todo, para que você tenha esse processo de envelhecimento mais lento, devagar, e que você apresente esses sinais de forma mais saudável, porque ninguém vai conseguir parar o processo de envelhecimento. Mas a gente consegue retardar sim, através dos cuidados adequados, para que esses sinais demorem a aparecer, demorem a ficar muito marcado ali na sua pele. Então a primeira adaptação é na limpeza. Você tem que usar um produto de limpeza mais suave. Então evite sabonete com ácido, com detergentes agressivos, porque eles vão acabar ressecando a sua pele, removendo ali a barreira cutânea que já fica sensibilizada, que já fica comprometida por conta das mudanças hormonais. Então procure opções de produtos que vão promover essa limpeza gentil e que contenha ativos como, por exemplo, pantenol, aveia, glicerina, que vai ajudar a preservar a hidratação natural da sua pele enquanto ele promove essa limpeza gentil. Segundo cuidado que você precisa adaptar é na hidratação, que deve ser a sua prioridade máxima. Como eu falei, por conta das alterações hormonais, você tem muita alteração na sua barreira cutânea, que vai favorecer a perda de água transepidermal, ou seja, a desidratação dessa pele. Então, devolver água é muito importante, sim, mas a gente também precisa devolver barreira cutânea para conseguir segurar essa água por mais tempo nessa pele. Então a gente precisa de produtos que vai associar ação umectante, emoliente, antioxidante, calmante e reparador no mesmo produto. E de exemplo de ativo, eu posso citar aqui como umectante, ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular para hidratar camadas diferentes da pele, a glicerina, o pantenol. De emoliente temos ali ceramidas, esqualano, óleos vegetais, manteigas. De antioxidante, você pode utilizar resveratrol, vitamina C, vitamina E, niacinamida. E de calmante e reparador, você pode utilizar centelha asiática, bisabolol, beta-glucan, pantenol. Então, existem vários ativos que vão ajudar de forma diferente a reparar e hidratar essa pele ao mesmo tempo. De tratamento, você vai escolher de acordo com a sua queixa. Então, por exemplo, se você precisa de um renovador celular que vai estimular ali a produção de colágeno, você pode utilizar retinol, retinal, bacuchiol, caso você tenha uma pele mais sensibilizada. E a frequência de uso de cada um desses ativos vai depender da tolerância e condição da sua pele. Então, se você estiver com a pele muito sensibilizada, opte pelo bacuchiol. Se você tem uma pele mais resistente, você pode utilizar ali o retinol ou retinal em concentrações diferentes de acordo com a tolerabilidade da sua pele. Se você quer melhorar manchinhas, você pode utilizar ativos como niacinamida, ácido tranexâmico, tiamidol, ácido azelaico. E se você está apresentando acne, você pode utilizar também a niacinamida, zinco PCA, ácido azelaico, centelha asiática. Então, os ativos de tratamento vai de acordo com as queixas que você está apresentando naquele momento. E por último, a proteção. Aqui no caso, a proteção da pele não depende única e exclusivamente de proteção contra radiação solar, radiação UVA e UVB, mas sim de acordo com a exposição a diversos fatores externos, agressores externos que você está lidando no seu dia a dia. Porque esses fatores externos, além do sol, podem também gerar estresse oxidativo, inflamação, degradação de colágeno, degradação da sua barreira cutânea, que vai levar a sua pele a apresentar problemas, como eu acabei de citar anteriormente. Então você precisa escolher a sua proteção de acordo com o tipo de agressão externa você está exposta no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro no sol, é óbvio que você precisa de um protetor solar para te proteger contra os danos solares. Já se você é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro no escritório, de frente para um computador, debaixo de um ar-condicionado, você precisa de proteção contra a desidratação e a luz azul. Então, niacinamida, vitamina C, ácido hialurônico, pantenol, ácido ferúlico, resveratrol, são ativos mais indicados para proteger a sua pele contra aumento de estresse oxidativo, desidratação, pigmentação da pele. Se você trabalha na indústria, lidando ali com um ambiente muito poluído, isso aumenta ali radicais livres, inflamação, pigmentação, oxidação lipídica,
você vai precisar de ativos específicos para esse quadro, como, por exemplo, ácido ferúlico, vitamina C, resveratrol, coenzima Q10. Então, você precisa adaptar a sua proteção de acordo com o tipo de agressão que você está exposta diariamente. Não esqueça desse fator. Muitas vezes você aplica protetor solar todos os dias sem necessidade, sobrecarregando uma barreira cutânea que já está sensibilizada por conta dessas mudanças hormonais. Então é importante que primeiro a gente entenda como a sua pele está para adaptar esses cuidados de acordo com essas necessidades. Aqui eu falei mais sobre como adaptar os seus cuidados de acordo com as suas necessidades que você está apresentando. Mas eu vou deixar aqui na descrição links de produtos que eu acho que seja interessante para cada tipo de necessidade. E também, se eu tiver resenha desses produtos que eu estou indicando aqui, vou deixar linkado também no box de informações para vocês, tá? Então não deixe de conferir aqui embaixo a descrição desse vídeo. Agora, se você está passando ou já passou por esse período de pré-menopausa e menopausa, compartilha comigo a sua experiência. Me conta como foi lidar com essas mudanças, quais são as mudanças que você notou na sua pele, no seu corpo. Compartilha aqui com a gente nos comentários. E para você que precisa de uma ajuda profissional para lidar com essas mudanças, agende sua consulta comigo. Durante a consulta, eu vou avaliar a sua queixa, seu histórico, seus hábitos, seus produtos, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades atuais. Então, se você quer mais informações sobre como que funciona a consulta online ou presencial, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.